Oi, boa noite para quem vai chegar, para quem já está. Vou adicionar a Vanessa, que é a nutricionista, que nós iremos conversar hoje. Só um minutinho. Oi, tudo bem? Boa noite. Estou aguardando a Vanessa, que é a nossa nutricionista. Ela vai entrar já já. Aos que já estão aí, muito obrigada pela presença. Eu acredito que em breve ela consegue se conectar. Oi, Vanessa, tudo bem? Tô aguardando você. Oi, Oi, tudo bem? oi, tudo bem, Esther? Tudo. Estávamos te aguardando. Estão me ouvindo direitinho? Estão me Bom, ouvindo bem? sim, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? O pessoal tá Tá ouvindo tudo bem? certo Quem já tá aqui. conectado aí? Oi, Gil, tudo bem? Oi, Cibele. Bom, Vamos esperar o pessoal entrando um pouquinho pra gente. Eu entrei sim, no. Mandei meus pacientes também, que eu acho bem importante nessa fase também, né? De isolamento. claro, Mandei umas pacientes para elas participarem com a gente. claro, claro. Tô vendo a Carol, a nutricionista. Carol, Núbia, bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Oi, Fátima, tudo bem? Bem-vinda. A Mari também, a Dani. Tô vendo você, Carol, bem-vinda. Oi, Dani, tudo bem? Valéria, seja bem-vinda. Oi, Mari. Bom, Ótimo, gente. Então, a gente enquanto pode vocês já vão dar uma entrando, acho que eu introdução? vou. Acho que para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Vanessa, sou nutricionista, né, como já mencionado. Então, para quem não me conhece também, eu trabalho com comportamento alimentar. Então, eu sou formada em nutrição desde 2012 e venho desenvolvendo esse trabalho olhando com um olhar amplo aí da nutrição, não só o alimento em si, mas trabalhando um pouco além, né, com comportamento alimentar. E eu acho fundamental, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Uhum, sim. Então, também vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Esther, eu sou Isso, por psicóloga. favor. Eu, conversando com a Vanessa, né, tivemos essa iniciativa de conversar um pouco aqui sobre a questão da alimentação, junto com as emoções, ansiedade, devido a tudo que tem acontecido, né, esse momento que nós estamos passando aí da nossa vida, né, do isolamento. Eu acho que era importante falarmos sobre isso, mas como a gente até mencionou nas nossas divulgações, né, Vanessa, de uma maneira muito tranquila, né, de uma maneira que não seja Isso. pesada, nem positiva, nem cobranças, nem nada. Mas para a gente realmente bater um papo e conversar um pouco, né? Tá travado para mais alguém? Que a Valéria falou que tá travado? Sim, para mim aqui tá tranquilo. Eu tô vendo normal. Para Se mim tiver também tá travando aí com normal. alguém, pode ser que seja a nossa internet, mas pode ser que também seja a internet de alguém que está em casa, né? Então, tá ok. Tá Bom, ótimo, então. vamos iniciar então. Vamos. A Carol disse que, Então, ok. que tá normal para ela também. Não, as Ah, meninas então também estão ótimo. falando que para elas tá tudo bem. Ah, então tá certo. Bom,
Então, continuando, né, a iniciativa de falar um pouco, bater um papo sobre isso, eu acho que é para falar um pouco sobre esse momento também que nós estamos vivendo, ansiedade, né, a questão das emoções. Muitas vezes a gente está estressado, né, ou muito ocupado com tudo que está acontecendo e a gente, sem perceber, acaba influenciando aí a nossa alimentação, o nosso comportamento, né, o comportamento alimentar. Exatamente. Então, a Exatamente. questão mesmo da... Pode falar. Deixa eu explicar para as meninas, então, assim, quem não sabe o que é o comportamento alimentar, né? Então, o comportamento são todas aquelas ações que permeiam a nossa alimentação. Então, como você come, por que você come, com quem, aonde, tudo isso é importante e tudo isso é o nosso comportamento, molda o seu comportamento alimentar, né? E assim, Uhum. todos os nossos sentimentos, tudo que a gente sente, as nossas emoções, o estresse, atinge diretamente esse comportamento. Diretamente. E aí, a gente chama que pode, né, as pessoas desenvolvem comer emocional. E esse comer emocional, assim, claro que tem umas pessoas que desenvolvem comer emocional, assim, vamos, mais intenso, né, que seria aquela pessoa que não sabe lidar com aquele sentimento. Ela não sabe lidar, ela não sabe Uhum. reconhecer, seja o estresse, seja o tédio, seja a angústia, seja qualquer sentimento, ela não sabe lidar e ela recorre à comida. Por quê? Porque a comida é Uhum. prazerosa e acaba, de certa forma, deixando ela melhor. Ela se sente melhor com aquele alimento, né? Então, isso é o comer emocional. E essas pessoas, elas não sabem que sentimento que é. Então, assim, ai, nossa, eu estou estressada, eu vou comer um doce. Não, geralmente não tem isso. Elas até confundem com fome. Isso é a Uhum. grande questão, né? Ai, nossa, eu vou ali comer alguma coisa, estou me sentindo meio estranha. Geralmente é uma sensação assim ruim, né? É uma sensação estranha, desconfortável. A pessoa tem uma sensação desconfortável, é um sentimento que eu não sei o que é. Aí eu vou lá e vou recorrer à comida para tentar sanar, diminuir essa sensação, né? E aí altera-se esse comportamento alimentar dela, tendo esse comer emocional. E é claro que as pessoas confundem com fome, né? Uhum. Existem dois tipos de fome, e eu vou falar aqui algumas características, eu acho que algumas pessoas vão se identificar, que é bem, assim, fácil de identificar, mas na prática não é. Fome física, para muitas pessoas, tem uma dorzinha no estômago, aquela dor furando. Para outras pessoas é uma boca amarga, para umas pessoas é uma queda de energia, outras pessoas a minha pressão às vezes baixa um pouquinho. Então, para várias pessoas a fome pode vir de maneira diferente, a física. E aí, chego em casa, não tenho nada pronto, não me programei, abro a geladeira, mas aí eu vejo aquele restinho de arroz na panela, tem um restinho de feijão, eu cato, misturo tudo, ponho alguma coisa, esquento ali como boa, matei minha fome e fiquei satisfeita. Fome física, tá? A gente costuma brincar assim na nutrição que a fome física é do pescoço para baixo. Então a gente matou a fome, ok? Ficou tranquilo. Fome emocional. Então, ela não tem endereço certo. Então, a gente chega, abre a geladeira, aí tem 1000 coisas lá para comer. 1000. Mas eu fico, não sei se eu quero doce. Agora eu não sei se eu quero salgado. Eu não sei se eu pego ali um pão, faço um sanduba. Eu não sei se eu pego um doce. Não sei se eu tomo um iogurte. Não sabe o que ela quer. Aí ela pega um doce. Ela come aquele doce. Ou algo de sabor doce, né? Uma fruta, um iogurte, um doce. Aí não era isso. Ela quer o salgado, entende? Agora eu comi o salgado, mas agora eu quero doce. Eu quero doce, agora eu quero comer um pedaço de queijo. Ela não sabe o que é, porque não é fome. O estômago dela, as informações fisiológicas não estão falando nada para ela. Por isso ela se perde. Então, essa fome emocional, a gente tende a trabalhar com o paciente assim no consultório, bem de perto com diário alimentar, conversando com ele, e a cada diário é uma descoberta nova. E é bem assim interessante trabalhar com essa fome. E aí a gente identifica isso com o paciente e coloca sentimento no lugar de sentimento,
fome no lugar de fome e vamos trabalhando de pouquinho em pouquinho, direcionando e atentando o paciente. Que, como ele vai falar para mim, olha, Vanessa, eu estou estressada, hoje eu comi. Hoje eu estava, agora no isolamento, né? Estou com saudade dos meus pais, vou comer. Não tem, eles não tem. Eles vão lá, come, acabou e tchau. Aquela sensação de prazer veio e acabou. E aí que a gente entra, né, com grande ajuda, assim, de uma psicóloga para a gente tentar, porque quando a gente faz trabalho com nutrição comportamental, a gente é terapeuta nutricional, mas a gente vai até certo ponto. Identificou as fomes, trabalhando ali ponto a ponto, as questões nutricionais, mas aí a questão psicológica, se unindo a psicologia com a nutrição, nosso trabalho fica muito perfeito. Fica maravilhoso as duas terapias, né? Uhum. E E uma essa questão coisa da que nós fome, estávamos. Pode falar, Vanessa, pode continuar. Desculpa. imagine, essa questão da fome é bem pontual, assim, né? Muitas pessoas, eu recebi até um relato no meu Instagram. Ai, Vanessa, de umas 2 semanas para cá, parece que minha fome aumentou. E não é a fome física que aumentou, porque você não está se movimentando mais, porque tem as questões fisiológicas, né? Nossa, caramba, eu tô correndo, eu estou praticando uma atividade física, eu estou estudando mais, então isso está fazendo com que eu consuma mais energia. Teu corpo pede, né? Então, o que aumenta não é a fome física, é a nossa fome emocional. E principalmente agora, nesse período de isolamento, que a gente está aí tendo que se adaptar a várias coisas, ouvindo, né, esse bombardeio de informação, né? Uhum. E uma questão, né, Vanessa, que assim, nós nos relacionamos emocionalmente com a comida desde bebês, né? Então, Com assim, a comida certeza. ela está relacionada, né, com as nossas emoções desde lá algo muito primitivo, né? Então, assim, por exemplo, um bebezinho quando ele está chorando, né, ele quer urgentemente um alimento, ele não sabe nem o que está acontecendo com ele Uhum. naquele momento, né? Ele não Ele não sabe descrever o sabe, que é uma exatamente. fome. Ele entende que é um É, incômodo, né? Então, assim, eu tenho um incômodo, eu preciso que isso seja sanado de alguma forma. E aí ele recebe o alimento e aquilo é um aconchego, né? Aquilo é um colo, exatamente. aquilo é um acolhimento. Então, assim, causa realmente uma sensação de acolhimento a alimentação pra gente, né? Então, assim, uma Com sensação de certeza. que eu vou sanar ali a minha angústia, né, de alguma coisa que está acontecendo. Automaticamente a gente também vai crescendo, se relacionando com a alimentação também dessa forma, né? Então, muitas Sim. vezes, até mesmo assim, né, no sentido da mãe mesmo, né? Por exemplo, falando ainda sobre o bebezinho, né? Ele tá lá chorando, ou a criança tá chorando, a mãe não sabe muito bem o que que é. É claro que pode ser fome, mas às vezes não é fome, a criança só tá É um irritada, a mãe vai lá e dá a aconchego. comida. Aí a mãe vai lá e Exato. dá comida, dá uma Ah, sim. mamadeira, dá alguma coisa. E aí, o que que a criança entende? Bom, eu tô irritada, então eu preciso da Exato. comida para De me comida. acalmar, né? Preciso de E aí, quando a comida. gente vai crescendo, exato, e a gente vai crescendo e a gente vai vendo que as nossas sensações internas de fome, saciedade, do que a gente quer, se a gente quer quente, frio, gelado, se o tempo tá mais quente, a gente quer frio, se o tempo, né, se o clima tá um pouquinho mais friozinho, a gente quer uma sopinha, alguma coisa. Esses sinais vão se perdendo, porque a gente vê hoje assim, o filho sentado na frente da TV, com a mãe enfiando comida na boca, e o filho só tem o trabalho de abrir e fechar. Porque a atenção dele não Uhum, tá na comida, não tá nas sensações que ele tá sentindo, tá na uhum, TV. Então, a partir uhum, dali, vai quebrando esse elo que a gente fala tanto. Ouve teu corpo, ouve o que você quer. Se você ouve os seus sinais, as suas sensações, não tem erro. Mas as pessoas, elas têm medo e elas têm assim. Não é nem medo. Eu estava falando com uma paciente outro dia, ela falou: Nossa, é isso mesmo. É como se fosse um. Você não confiar no seu corpo, você não confia. Você sempre tem que ter algo externo, uma dieta, algo te falando o que fazer, o horário, quanto, quantidade. Sempre tem que ter algo externo porque você não confia no teu corpo, certo? E quando você uhum, tá lá fazendo a dieta, uma dieta restritiva, não uma reeducação alimentar, mas uma dieta restritiva ali,
Ah, eu não consigo seguir, eu me sinto fracassada, eu não consigo fazer. E todas essas sensações quebram esse elo que a gente tem desde criança, né? Que a gente tende a construir, vai quebrando. E principalmente Uhum. agora, não façam dieta restritiva. Com essas sensações do comer emocional, né? Que a gente está mais aflorado, o estresse, a ansiedade, nossas emoções estão bem mais afloradas. O que que acontece? Você priva um alimento que você gosta, ou então em quantidade. Vou comer uma quantidade bem reduzida, né? Vamos pegar aí um exemplo da Páscoa. Ah, na Páscoa eu comi na casa de alguém, ou então comi em casa, fiz algo, né, um pouco mais calórico, comi chocolate pra caramba, aí eu penso em privar, porque veio a culpa, né? Eu não vou Uhum. pensar que aquele alimento foi gostoso, que aquela refeição estava com meu marido ou com quem tivesse. Eu não vou pensar que era uma Páscoa. Eu não vou pensar nisso. A pessoa que tem um comer emocional, ou então a gente chama de comer transtornado, não é transtorno alimentar, mas é um comer transtornado. Sempre se culpa, sempre se cobra, né, sobre a sua alimentação. Ela vai querer privar na segunda-feira. Na Uhum. segunda-feira ela queria se privar de toda forma. E se privar é reduzir a quantidade. Reduzindo a quantidade, com essa carga de estresse, de coisa, de emoção, nananana, com comer emocional à flor da pele, o que, que vai acontecer? Ela vai privar e na outra refeição ou na outra ela vai tender a exagerar. E aí vira um Uhum. ciclo. Exagera, priva, exagera, priva, exagera, priva. E aí essas crises de exageros recorrentes e culpa e tudo, pode ser que a pessoa desenvolva uma compulsão alimentar. E aí é Uhum. bem mais trabalhoso, bem mais difícil tratar, né? Por isso o perigo de fazer dietas restritivas ou que priva carboidrato, que é low carb, ou que priva gordura, ou Atkins, ou qualquer uma dessas que tem algo, né, privação característica nesse momento. É o comer normal que a gente chama. Coma normal, não se prive. Ainda mais agora nesse momento, né? Uhum. E é importante isso, né? Se você, claro que é importante as pessoas elas terem consciência, né, Vanessa? Então assim, uma consciência alimentar, né? Então isso não quer dizer que você, como você falou, você tem que ser privado, né, assim, dos alimentos. Se você tem vontade de comer, coma, né? Então se você está Como? entendendo que você está com vontade de comer aquele alimento, né, naquele momento, você está entendendo qual que é a questão que está te levando, né? Então assim, a comer aquele alimento, se é uma questão fisiológica de fome, ou se não, se é uma ansiedade, né? Se é uma angústia, se é Exatamente. relacionada à tristeza, um estresse, é importante que tenha consciência, mas se você optou, se você escolheu comer, né? Então, assim, coma sem culpa, né? Depois não vai ficar, Exato. né, remoendo aquilo, ah, eu exagerei, ah, eu não devia ter feito isso, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Aí começa a desencadear vários outros tipos, né, de sintomas, né? Vários outros tipos de culpas, né, de ressentimentos, de Exatamente. pressão. E E a não tendência é ajuda, privar porque de aí vai novo. causar mais ansiedade, né, nisso Exatamente. tudo. E as pessoas geralmente assim, né? Quem faz esse tipo de restrição é uma pessoa que busca emagrecimento, né? Ela Uhum, quer emagrecimento, por isso que na cabeça dela é assim, olha, eu preciso me privar, né? Eu preciso tirar isso da minha vida, seja o chocolate, que ela acha que é o único alimento que vai engordar, eu preciso tirar o pão, eu preciso tirar o macarrão, eu preciso esse alimento. Só que, gente, comida é emoção, comida é afeto. A gente está falando aqui de comer emocional, mas não só o lado negativo, porque comer emocional a gente não sabe lidar com as emoções e desconta na comida. Mas tem o comer emocional que a gente. Quem aí não lembra de uma preparação de quando era criança, de uma preparação, nossa, senti o cheirinho da comida que minha avó fazia, ou então eu chegava na casa de alguns dos meus pais quando era criança, e minha mãe estava fazendo esse prato, e aí replica esse prato. Gente, é maravilhoso, é incrível, né? Quem não sente hoje minha mãe, eles estão na chácara, eles estão em São Lourenço, eles estão ficando lá. Minha mãe fez uma fornada de pão, fez bolo de fubá. Nossa, para mim eu falei, ai meu Deus, queria estar lá, senti quase que o cheiro do pão. E aí você passa uma manteiga, derrete, olha que maravilha. Então, comida é uhum. afeto, comida. Aí a pessoa que priva essa coisa, né, mesmo que seja importante para ela, imagine o impacto que isso não vai fazer na vida social dela.
Então, por mais que a Uhum. gente tenha que tratar o paciente, por exemplo, um paciente que é diabético, que tem que tomar cuidado com os carboidratos, eu tomo muito cuidado e eu faço uma anamnese bem grande com ele para entender se aquele alimento é importante, qual é o contexto, se ele precisa, se não, para montar o cardápio e falar, olha, vamos entrar num acordo? Que tal você comer X vezes na semana, de acordo com o contexto dele, com os exames, com tudo? E aí, vamos tirar aqui, pôr aqui? É isso que a gente tem que fazer, são esses manejos, né? Porque é Uhum. importante, não adianta eu chegar nele e falar, olha, você não vai comer nunca mais, ok? Ele vai falar, ok, ele vai bater a porta e ele vai comer. E Uhum. aí, Sim, qual é e o vai causar sucesso? culpa, né? Vai causar culpa, e aí ele não vai voltar nunca mais no meu consultório. Só que eu quero Uhum. ajudar essa pessoa, eu não quero que ele não volte nunca mais. Eu quero ajudar essa pessoa, que eu tô lá para isso. Não é. Muitas vezes a pessoa não passa numa nutricionista com essa visão. Ah, eu vou lá porque ela vai falar para não comer nada nunca mais. E não Uhum. vão, entendeu? A gente tem que quebrar isso, esse paradigma. Eu Uhum. sei que tem muitas nutricionistas que não têm essa visão. Tem um contexto que a gente estuda que sobre reducionismo, né? É a gente reduzir a nutrição à química. Então, assim, eu como só porque tem carboidrato, gordura, sal, proteína, vitaminas, eu como só por isso. Não é, a gente não come só por isso, só pela qualidade nutricional do alimento. Ah, eu como porque faz bem para a saúde. Eu como porque faz, deixo de comer porque faz mal. Não. Se fosse assim, a gente teria uma tabela química. Olha, vai comer só isso aqui, programadinho. Não vai, né? Uhum. Você come por afeto, por paladar, por gosto. Você come porque você está feliz. Você come porque está numa roda de amigos. Você come pela família, pelo contexto. Então, não dá pra gente, assim, trabalhar com um paciente e querer trabalhar todos da mesma forma, uma dieta para todo mundo. Ah, eu sou a Nutri Low Carb. Ah, eu sou a Nutri de não sei o quê. Não, uma caixinha de ferramentas que a nutricionista tem, que ela vai utilizando com aqueles pacientes. E eu nem uso muito, viu? Porque, né, privação, como eu falei de novo, depende do contexto, depende da pessoa, depende para quê, por quê, quando, como. Isso a gente sempre vai olhar, entende? E de Uhum. Isso que novo, você falou é muito privação. importante. É, Isso que você falou é muito importante, Vanessa, da questão assim, de que tudo que envolve algum tipo de emoção, alguma confraternização, está envolvendo comida. uhum, Né? Então, assim, a festa está envolvendo comida, essa reunião de família está envolvendo comida. Então, assim, estamos falando aqui de emoções, mas não é só a ansiedade, não é só uma questão não, de estresse. Não, são emoções positivas também, são emoções boas, sim, né? Como eu estava falando lá desde o começo, né? O bebezinho, ele tem emoções boas, né? Então, assim, é uma satisfação claro, enorme para ele. Ele tá chorando, ele não tá entendendo o que que é, e ele recebeu um alimento. Aquilo ali é um aconchego. exatamente, Né? é um Então, aconchego. e até mesmo, por exemplo, situações, por exemplo, pensando um pouco mais num sentimento mais compulsivo, que é o que nós não vamos falar hoje, inclusive, uma Uhum, pessoa veio me uhum, procurar, né, perguntando se nós iríamos falar sobre o transtorno. Hoje nós não iremos falar sobre o transtorno em si, né? Hoje nós iremos falar sobre as emoções e a ansiedade, mas às vezes, por exemplo, tem uma criança ali, ou até mesmo o bebezinho, como nós estávamos falando, tá chorando, tá com muita fome, ele não entende muito bem o que que é aquilo e demora para chegar ali a alimentação para exatamente. ele, né? Demora, a mãe demora para chegar ali, a mãe demora para entender o que está acontecendo. Consequentemente, se houver vários tipos de demora, ele também pode desenvolver ali, né, um comportamento um pouco mais compulsivo quando chegar o alimento. E Quando isso chega, pode gerar um exatamente, padrão, né? Pode pode, gerar um padrão ali para ele até ele virar adulto, inclusive. pode. Eu tava vendo um vídeo, eu já respondo essa pergunta aqui. Eu tava vendo um vídeo de uma menininha que eu acho que é a primeira vez que ela tava entrando em contato com sorvete. Eu acho que era um sorvete que ela pega o sorvete, o pai coloca na boca dela, ela esmaga o sorvete, ela põe assim na boca, porque a gente tem na nossa boca as papilas gustativas que antes de chegar, tem um estudo muito legal que antes disso, que só da gente sentir o cheiro do alimento, a gente já se satisfaz. Então, metade Uhum, da nossa satisfação tá no cheiro, tá no odor. Então, quando a gente
Eu peço aos meus pacientes, quando você vai comer uma coisa que você gosta, que você geralmente exagera, né, naquilo, ou acha que tem uma compulsão, ou acha que come com, né, com voracidade, calma. A gente chama de comer com atenção plena. Pega aquele alimento, sente o cheiro, a textura, o sabor, porque hoje a gente come como? No automático, olhando no computador, Uhum. sem prestar atenção no que está comendo. Então, você comendo com atenção plena, tendo todos esses sinais que eu acabei de falar para você, você já se satisfaz e come até menos. Uhum. Você tendo atenção no que você está comendo. Sem essa voracidade, sem. Tem pessoas que, por exemplo, comem, isso é característica de homem, assim, não é uma regra. Mas, por exemplo, eu vou e como um prato. Eu comi aquele prato. E aí depois eu falo assim, mas nem tava tão bom, nem valeu a pena. Não era o que eu queria comer, mas aí ele comeu tudo. Então, Uhum. por que comeu tudo e rápido e quase sem mastigar e aí engolindo e se não queria? Olha Uhum. só como não prestou atenção, como não se não era o que queria, por que que fez? Por que comeu? E comeu tudo e Uhum. rápido e entende? Então essa Sim, questão sim. é bem complicado da gente não prestar atenção no que a gente está comendo, né? A gente se satisfaz só de você cheirar. Tem uma pergunta aqui que eu vi aqui. Quando bate tristeza, eu perco a fome até como por necessidade. Mas isso aqui é o que geralmente acontece. Quando você desencadeia um comer emocional que você busca pela comida, isso vamos dizer assim, não é que seja errado, mas você não ter fome é fisiologicamente normal. Porque aquela coisa de, nossa, eu fiquei triste, eu perdi alguém, eu tô ansioso para uma prova. A tendência é não comer, certo? A gente não fica nervoso, a gente não come, né? Isso é Uhum. normal, a gente tem. Fica tranquila, isso é normal. Até as pessoas, né, que desenvolvem outras doenças, como uma depressão, às vezes passa períodos longos sem se alimentar. Isso é fisiologicamente aceitável, é Sim, normal, né? sim, claro. É normal. Inclusive, tem muitos, assim, pessoas que estão numa situação realmente de depressão, né, ou de ansiedade, né? Por exemplo, tem pessoas que se lidam, né, com a ansiedade, algumas comem muito, outras não comem nada, né, quando estão nessa situação, nesse momento. Então, assim, são situações Exatamente. que realmente mexem com o nosso sistema biológico, né, e também com o nosso emocional concomitantemente, é uma coisa ligada à outra. E como você até mesmo falou, às vezes a pessoa não está pensando naquilo, ela está se alimentando, mas ela não está Não, pensando no alimento, ela está pensando de preciso ficar bem, eu preciso ficar bem, eu preciso parar de exatamente. ter angústia, eu preciso parar de ter o sofrimento. E aí ela não presta atenção. Quando ela termina, ela quer comer mais, ou ela quer comer outra coisa, como Exato. você disse. Aí eu comi um doce, eu quero comer um salgado, agora eu comi um salgado, eu quero comer um doce. Então, assim, isso vai virando, na verdade, um costume, né? Uma rotina mesmo, É, né? E você é não tem um, a é um consciência comportamento daquilo que você está repetitivo. comendo. Ela vai repetindo aquilo, né? Então, aquela pergunta que fizeram para você sobre por que que nesses momentos a gente busca doce, geralmente, né, quando a gente está com esse comer emocional. Na Uhum. verdade, não é o doce em si. Quando a gente tem um comer emocional, quando a gente tem uma compulsão alimentar, a gente busca por alimentos altamente palatáveis, que a gente chama, e ele tem uma mistura de muito açúcar, gordura e sal. É uma mistura. Porque essa tríade, né, a indústria sabe que quando a Jun Uhum. mistura essa tríade, na nossa cabeça, assim, no nosso cérebro, atinge lá uma sensação de prazer muito grande. Então, se você for pegar o chocolate, olhar no rótulo, não é só açúcar, falar, então é açúcar que eu quero. Não, não tem só açúcar, ali tem gordura hidrogenada, ali tem gordura, tem sódio, né? Se você for pegar um sorvete, não é só açúcar, tem gordura. Então, é a tríade. Se você outro dia estava lendo o rótulo de uma torrada, tem três tipos de açúcar junto. Eu falei, nossa,
tudo isso é para reforçar que o nosso paladar fique com aquilo, entende? Então a indústria é muito maquiavélica, ela assim nos pega pela raiz, porque realmente são alimentos altamente palatáveis. Então a gente vai buscar um chocolate, vai buscar um sorvete, vai buscar uma pizza, né? Porque na verdade a massa tem açúcar. Então a gente vai buscar esses alimentos bem gostosos, realmente nos traz prazer. E não há nada de errado comer por prazer, tá? A gente deve Sim, sim comer por prazer. sim. Ninguém tem que ter Inclusive uma é como estávamos alimentação. falando. Exatamente, não é errado comer por prazer, pelo contrário, né? Na Uhum, alimentação intuitiva, que é o que eu gosto muito, que é um método que eu trabalho muito, assim, a alimentação intuitiva é comer por prazer. Você não tem que comer nada que você não goste, né? Aquela coisa de, nossa, eu vou ter que ficar escondendo coisas debaixo do meu prato porque eu não gosto daquele vegetal, porque eu preciso comer aquele vegetal. Eu não gosto disso. Não, tudo bem, a gente vai encontrar outros nutrientes em outros locais. Não é mais isso, né? Que você tem que comer, né? Aquela coisa antiga, tinha que comer, esconde no feijão, esconde aquilo, esconde o vegetal. Isso só piora a sua relação com a comida, né? Então a gente tem uhum, que procurar ser o mais prazeroso possível, porque isso vem da mentalidade de dieta. Mentalidade da dieta é o quê? Se eu como é, sem prazer, se eu como uma coisa ruim, se eu como uma coisa não muito prazeroso, eu vou emagrecer. Tá tudo certo, é isso aqui mesmo. Vai uhum, bem. Se eu como algo que é prazeroso, que é gostoso, que eu tô achando bom, tem algo errado aqui. Isso aqui não vai me emagrecer. Entende? uhum. Então, isso veio da mentalidade da dieta, que, assim, tá bem forte ainda presente. Tem muitas nutricionistas que têm essa visão como a minha, que é a nutrição comportamental, que tá deixando, né, as pessoas comerem normal, que é difícil de Uhum. você perguntar para uma mulher e falar, você está fazendo alguma dieta? Ou ela vai falar que sim, porque ela quer se igualar às outras pessoas, vai ter vergonha de falar que não está fazendo dieta, Sim. né? Porque hoje Uhum. tem que estar fazendo, ou ela está fazendo mesmo, porque ela quer só, não quer não estar fazendo dieta, ela não pode comer normal, né? Você não pode comer normal. Mas por que você escolheu esse alimento? Você está de dieta? O que tem nesse alimento, né? Não, eu escolhi porque eu escolhi. Uhum. Ponto. E acabou, Uhum. né? Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, não sei se você viu, Vanessa. E tem alguma dica para nós mulheres, mães, esposas, que nos sentimos culpadas por não ter conseguido sentar e comer corretamente? Então, primeiro tem que entender o que é comer corretamente. Porque comer corretamente para mim é uma coisa, comer corretamente para a Esther é outra, para você é outra, para outra pessoa é outra coisa. A gente entende aquela Uhum. situação primeiro, mas o que eu entendi aqui é mãe, eu entendo que a criança fica correndo, aí tem que ir atrás da criança. Você tem que entender a sua situação atual e fazer o melhor possível na situação atual. E não ficar se comparando com outras pessoas que têm uma pessoa para ajudar, né? Ou então que não tem filho, ai, que a vida Sim. dela é assim, assim, assado. Não. Vamos fazer o melhor com o que você tem aqui. Vamos tentar organizar o Uhum. que você tem? Aí a gente vai, senta e organiza. Olha, então, nesse horário é X. Porque se a gente não senta, não escreve, não se planeja, chega na hora, vira um samba do aquele doido e entende? Não sai Uhum. nada. Então, Sim. planejando, olha, esse horário aqui a gente vai fazer isso, esse aqui. Então, é muito individual. Eu só peço para que você não se culpe, porque tem que fazer o seu melhor com as armas que você tem. Vamos usar o que você tem Exato. e melhorar o Com que as você já possibilidades, né? faz. Porque não adianta eu falar assim, olha, então, a partir de hoje, você não vai mais cuidar dessa criança, ok? Deixa essa criança para lá. Vamos montar um cardápio cheio de brilho. Você vai ter que sair em busca de um alimento lá não sei onde, tá? Vai tomar Uhum. goji berries e Uhum. vamos sentar. E aí? Você vai conseguir fazer? Não, eu não montei cardápio para mim, eu montei para você, então tem que ser baseado na sua Uhum. vida. Entende? Sim. O negócio é fazer de acordo com o que você já tem. Vamos melhorar o que você já faz. Então não dá Sim. para te dar uma resposta direta. Tinha que ver qual é o contexto todo para te ajudar nessa questão. Sim.
Assim como o contexto da emoção também, né, Vanessa? Você está falando sobre uma questão ali de um contexto de ambiente, né? Que é importante entender qual que é esse ambiente, mas também é importante entender a sua emoção. Às vezes a pessoa Exato. fala, coloca todo mundo numa caixa. Ah, a gente tem ansiedade, então quem tem ansiedade come, ou quem tem ansiedade não come. Não, é importante que, É, na não, não verdade, é você isso. entenda o seu contexto, as suas possibilidades, quem é essa, qual é essa sua emoção, o que que ela te leva, o que que ela te traz. É importante que você entenda, na hora que você vai comer e que você está entendendo que ali é mais uma questão mais compulsiva ou mais de ansiedade, não é mais uma questão de fome, você parar e pensar, o que está levando essa minha ansiedade? O que que eu estou pensando? O que está acontecendo comigo nesse momento? Né? O que está fazendo com que eu leve a esse tipo de comportamento? Né? E depois, É, para que seja realmente algo consciente, como nós estamos falando, de uma análise, que você entenda o porquê que você está fazendo isso. Mas se você escolheu fazer isso, tudo bem, é uma escolha é, sua, né? Então, assim, é uma escolha sua. exatamente. Você vai ter consequências? Pode ser que sim, pode ser que não, pelo fato de você ter comido um doce, um bolo, um pão, alguma coisa assim. Mas é importante que seja leve para você, que você entenda qual é o caminho que você está trilhando. Porque se você ficar pensando sempre nessa questão de culpa e de remorso, e de ansiedade, e de emoções, e de estresse, você nunca vai conseguir sair realmente desse ciclo que você estava mencionando. Vai ser uma, e é, uma, é É, importante a gente mencionar também, né, Vanessa, que se, às vezes a pessoa ela não tem consciência realmente do que é essa ansiedade, do que é essa emoção toda que está tomando ela, esse estresse todo, a ponto exatamente. dela descarregar nos alimentos. Tem pessoas que conseguem ter essa consciência e tem pessoas que não. E é por isso que os profissionais estão aí, né? Então, Exato, por assim, dá isso que pra a gente ajuda. exatamente, para conseguir entender o que nível que é isso, sabe? O que que é que está caracterizado, se é realmente uma compulsão alimentar séria, se não é, né? Então, precisa entender um pouco de tudo isso, sabe? Tem que ser leve, porque se for uma coisa pesada, uma coisa como você estava dizendo, de muitas nutricionistas profissionais que ficam colocando Exatamente. alimentação rígida, vai ser só mais ansiedade, mais culpa e mais Exato, estresse em cima de algo que tem que ser tranquilo. É a nossa alimentação. Tá dizendo ali sobre nós, sobre a nutrição do é, nosso ser. Não tem que ser exatamente. pesado. Não tem que ser um fardo. Eu falo sempre isso para meus pacientes, não tem que ser um fardo. Se a sua alimentação está sendo um fardo, tá errado. A gente já tem tantos. Então, a gente já tem a situação que a gente está vivendo, a gente tem, de repente, um trabalho que já é estressante, e aí chega e fala, nossa, eu vou ter que comer uma maçã e uma castanha. Não é isso Uhum, que eu tô querendo comer agora, sabe? Então, uhum, quando eu monto o cardápio com os meus pacientes, quem é meu paciente é que eu trabalho de duas formas. Então, tem a nutrição prescritiva, que é aquela que a maioria dos meus pacientes, né, que eu vejo que não tem um comer emocional. Só que o mesmo paciente pode desenvolver um comer emocional, igual agora, né? uhum, Então, eu vou trabalhando de várias formas com ele, mas a prescritiva eu trago do paciente para mim, não é de mim para o paciente. Então, o paciente me traz as informações deles, então eu vejo lá do comecinho o que ele come, por quê, quando, e faço e melhoro o que ele já faz. Traço uhum, estratégias em cima do que ele já faz. Ótimo, é a base dele. Mas se o paciente tem um comer emocional, uma prescrição, mesmo que seja a dele, pode favorecer uma ansiedade para ele. Nossa, eu tenho que comer isso agora. E, nananã. E a pessoa já está com um comer emocional assim, entende? Então eu trabalho de outra forma. Vou entender uhum, qual é essa emoção. Vou entender o uhum, porquê tá assim. Nem ele mesmo tá entendendo. Então a gente trabalha com diária alimentar, trabalha com metas, com outras coisas que não essa pressão de planejamento, que não tá querendo planejar muita coisa agora, entende? Então a gente tem que entender essas questões que você falou. Depois eu vou deixar algumas dicas aqui para quem está com esse comer emocional, o que a gente pode fazer, né? Uma dica simples, mas que pode ajudar aí nesse momento que a gente está vivendo para melhorar essa relação, tentar se acalmar, tentar melhorar um pouco esse comer emocional. Que eu vejo que tem alguns pacientes que estão com comer emocional, a gente está fazendo videochamada, mas para quem está nos assistindo, para quem chegou aqui na live, tá? Para ajudar. Tem uma outra questão que eu vejo que tem bastante gente que faz e que não é, e acha que por exemplo, uma compulsão. Ai, nossa, eu tenho uma compulsão. Quando a gente vai ver, quando eu vou fazer o diário, eu vou fazer inquérito alimentar, alguma coisa, eu percebo que é uma impulsividade ao comer.
O Uhum. que que é essa impulsividade ao comer? Ele está preparando ali a refeição dele, mas aí ele come um pedaço disso, come um pedaço daquilo, aí come isso, aí não. É impulsivo. Ele não controla essa impulsividade, né? Só que é impulsividade, não é característica de compulsão. É só aquela coisa Uhum. da impulsividade. Para quem tem essa impulsividade, é melhor você já deixar, que é a coisa do beliscar, né? Que eu vi que alguém falou aqui alguma coisa, e tal, de belisco. Né? Primeiro, vê onde você tá. Em vez de ir no impulso, deixa alguma coisa aqui para você beliscar assim, né? Tem pessoas, por exemplo, tem pacientes que têm essa impulsividade, que precisa mastigar, mesmo quando está fazendo a refeição e tal, mastiga fruta, mastiga cenoura, coisas que faça ele o ato da mastigação, entende? Porque Sim. na verdade é só o ato da mastigação. Então, Uhum. para vocês verem como é, é só É o uma ato ansiedade mecânico. também, né? Exato. É um tipo de Uhum. ansiedade. Sim. Então, para esse ato mecânico de ficar lá e precisa mastigar, tem gente que gosta muito de, sei lá, tomate, coisas mais endurecidas, que precisa, né, desse ato mecânico, uma maçã, cenoura, isso vai muito bem para fazer esses Uhum. beliscos, enquanto a pessoa vai dando uma acalmada, enquanto a pessoa está preparando a refeição, ou vai para um restaurante, ou vai jantar. Isso é super válido. Comer algo Uhum. antes, não é nada de dieta, não, mas é só para acalmar aquela pessoa, né? Uhum. Isso é bem Sim. interessante também. Eu tenho visto sucesso, assim, com alguns pacientes que têm. Sim, porque é muito isso, né, Vanessa, como você está falando, é uma questão comportamental, né? Você precisa entender o que que está levando o seu comportamento, né? Como nós estamos falando. Às vezes é uma questão que passa tão despercebido, né? A pessoa não consegue Exatamente. entender muito bem, já é tão Não, automático, não ela sabe que entende. ela está comendo e que ela quer comer, mas ela não para entender o que que é esse comportamento. Quantas vezes será que ela já fez aquilo naquele dia, né? Então, assim, Exato. o que levou ela, em qual momento, sabe? Como eu falei, será que é um momento específico do dia que faz com que ela se sinta assim? Será que é à Uhum. noite? Será que é à tarde? Em qual situação? Né? Então, assim, por isso que é importante. O que é importante que nós queríamos passar, né? Eu acho que nessa live, é que assim, é importante a consciência de você olhar Uhum. para você, entender o que pode estar acontecendo, mas não sentir culpa também se você se permitir, em alguns Exatamente. momentos, a estar Claro. no meio a esse comportamento, né? De às vezes. E É, tudo bem também, como nós estávamos falando, tudo bem você comer um pouco mais, né? Então, tudo tudo bem você bem. comer alguma coisa que aparentemente é calórica, ou vai fazer você engordar, ou é prejudicial à saúde. É a questão da saúde que é importante, né? A saúde É, também é uma questão de autocuidado, a alimentação também é uma questão de autocuidado, né? Quando a gente está com uma exatamente. autoestima elevada, quando a gente tem um autocuidado conosco, entende o que é importante para nós, né? Não só psicologicamente, mas também no corpo, né? Da nossa alimentação, a saúde diz muito sobre autocuidado, né? Então é importante Muito. também pensar sobre isso. Exatamente. Tem uma, Tem uma tem uma pergunta? pergunta aqui, eu acho. Uhum. Ah, estão falando do seu Insta para você deixar, mas a Dani já deixou aqui. Obrigada, Dani. Ah, A faz um Ju é prazo. minha paciente. A Ju é minha Isso. paciente, é isso mesmo. Tá. Beliscava e sempre saía correndo, a gente, né, ensina que precisa sentar, precisa vir, fazer, olhar, tudo que você faz com atenção é importante, você está dando atenção para aquilo. Sobre as Uhum. dicas que eu queria deixar aqui, a primeira dica é autoconhecimento. O autoconhecimento, para que ele serve? Vou dar um exemplo aqui. Chocolate, como sorvete, algumas coisas que eu tenho na minha casa e que eu não sei lidar com esses alimentos, né? Que na hora do meu comer emocional eu exagero, que eu busco, não tenha em casa. Porque não é questão de foco, força e fé, não, eu tenho ali, mas eu vou resistir. Não, ninguém está pedindo isso para você lutar com você mesma, né? Nem sempre essas coisas de motivação que a gente vê por aí, nossa, eu vou ser, nossa, motivar. Não, nesse momento não é para fazer isso. Não Uhum. tenha. Sabe o que você faz? Eu tô querendo comer aquele chocolate, tô querendo comer um bolo de chocolate, um brigadeiro, um sorvete. Gente, faz aquela preparação naquela porção, ou então eu compro aquela porção, né? Como?
Mas como eu vou comer aquele alimento? Eu já expliquei aqui. Eu vou sentir o sabor, eu vou ver a textura, eu vou sentir o cheiro, eu vou degustar, eu vou ver a cor presente naquele alimento. E não olhando para a TV, para o celular, conversando com fulano, com voracidade. Não, tá? Uhum. Isso é muito importante. O autoconhecimento é fantástico para quem está com esse comer emocional, porque se você sabe aqueles gatilhos, aqueles alimentos não te fazem bem naquele momento, que depois vai vir a culpa e vai vir demais, não faça estoque em casa. Não faça, tá? Coma naquele momento e pronto. Segunda Uhum. dica, não fique com fome extrema. Na fome extrema, a gente sai de si. Qualquer um de nós. Qualquer um. É aquela fome que é ruim, que te tira do nosso eixo, sabe? Aquela fome que você fica, ai, nossa, briga com qualquer um, fica irritada. Não fica com fome extrema. Na fome Uhum. extrema, a gente perde o controle. E aí você pode comer muito mais do que aquilo que você comeria normalmente, pode vir uma crise de exagero, você pode não se controlar. E essa sensação de não ter controle pode ser ruim para você. Uhum. Então, assim, sabe que vai demorar para fazer o almoço? Já vamos comer alguma coisinha, não tem problema nenhum. Come um lanche, aquele que você achar que deve comer. Ah, vou comer um lanche, tô com uma fominha pequena, mas o almoço vai demorar? Então, vamos comer alguma coisa, vamos programar para comer alguma coisa, tá? Uhum. E a terceira e última dica, no momento de se alimentar, identifique o momento. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou me alimentar agora. Eu decidi que eu vou me alimentar, vou comer. Identifique o momento. Será que eu realmente quero comer? Ou será que eu preciso? Será que é isso que eu preciso? Será que é comer que eu preciso? Ou será que é ligar para a irmã? Ou será que é dar uma pausa no trabalho e tomar uma xícara de café? Ou se é dar Uhum. uma pausa no trabalho, dar uma respirada, ir na varanda, ir na sacada, sei lá, do prédio? Ou se é ligar para a mãe, ouvir uma voz amiga, conversar com a mãe, ou se é te desligar completamente, ouvir uma música, dar uma parada no sofá, brincar com o cachorro. Eu te garanto que pelo menos assim, se você nessa coisa que você não sabe identificar, se você parar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, tomar uma água, garanto que você não vai em busca da comida para sanar essa coisa que você está sentindo aqui. Só de tomar a consciência e você se dispersar, né? De Uhum. você. Porque se você está precisando de um carinho, de alguma coisa, uma ligação, né, com alguém, alguma amiga, uma irmã, já vai te fazer bem. Uhum. Aquela mesma É. sensação, né, que você teria teoricamente com a comida, porque a comida não serve para isso, para tapar buraco. Comida não é Uhum. tapa buraco, né? Tem a questão emocional para o positivo, mas a gente precisa, exatamente, como a Valéria falou, precisa de um colo, precisa de um aconchego. Tem esses Uhum. momentos da comida, mas é no momento de felicidade, no momento que você está com alguém, ou então no momento de prazer mesmo, mas não de descontar, né? Ah, eu tô triste, eu vou descontar. Eu tô ali, não sei lidar com esse sentimento, eu vou atrás da comida para sanar esse sentimento, entende? Uhum. Então, essas dicas, assim, se vocês fizerem no dia a dia de vocês, estarem no automático, vai ser muito bom. Já vai, assim, tirar um pouco desse comer emocional, só de retomar um pouquinho a consciência vai ser muito bom. Sim, identificar o que de fato tem feito com que você esteja ali, né? Tentando Exatamente. sanar E uma daí tentar falta, um identificar. vazio, Exatamente. né? Uma angústia. E se por um acaso, como, Uhum. como até havia mencionado, você não identificar, você não sabe o que que é isso, né? Procure ajuda profissional, tente Procure entender, ajuda. pense, né? Então, assim, vá pesquisar também um Exatamente. pouco sobre o que é isso, né? Assim, ferramentas nós temos, né? Então, assim, para tentar entender o que está acontecendo, basta só a gente sair um pouco do automático, como você estava falando, sair um pouco dessa rotina exaustiva que muitas vezes a gente vive e não para pensar no que está acontecendo, acaba se alimentando de uma Exato. forma errada, ou assistindo televisão, ou trabalhando e comendo ao mesmo tempo. É muito ruim isso, né, quando acontece. Não, E aí, e também. pode falar. Ah, e também essa questão, né, que a gente vive hoje dos aplicativos, que a gente tinha até conversado um pouquinho mais cedo, essa oferta, gente, está muito grande. Sim. Nossa, De hoje eu estava delivery, né? sentada, delivery, eu estava sentada.
Assim, eu não sei, eu não consegui cronometrar se foi a cada 2 horas ou se foi a cada 1 hora. O meu aplicativo do iFood apitou. Olha, você precisa fazer um pedido. Olha o cafezinho da tarde. Olha o seu jantar. Peça o almoço de amanhã. É uma coisa, eu desinstalei porque eu não estava aguentando. A Uhum, oferta dos aplicativos, a oferta de mercado, que agora o mercado tem delivery, então a oferta de muita coisa, tá muito, né, essa questão. Se você vê que não tá te fazendo bem, deleta. Não tem problema uhum, algum você deletar, porque isso fica toda hora, né, toda hora ali, lembrando você de comer, lembrando que você precisa, né, comer, que você precisa sair em busca de alguma comida. Não, você não sabe se você tá com fome, poxa. Quem tem que dizer se você tem que ir atrás da comida ou não é você. Se você tá com uhum. fome, se você já se saciou, se você já comeu, tá? Então, se isso não tá te fazendo bem, não tenha no seu celular. Nem que você coloque aplicativo, peça que você quer pedir, tire. Porque é Uhum. horrível. É uma sensação, assim, bem chata. Sim, algumas pessoas têm até falado, agora eu tô me alimentando um pouco pior, porque a oferta realmente de restaurantes para entregar em casa ela é maior e eu acabo não comendo muito saudável, mas existem aí os hortifrutis que fazem entregas É, também, né? As comidinhas aí um pouco mais saudáveis para você também fazer. Você não precisa sair de sim. casa, você não precisa ir até o mercado, se você está com medo de se contaminar, né? Se você está com medo realmente de estar em uma aglomeração de pessoas. Tem esses locais, né, que entregam, né? Então, Uhum. assim, inclusive, Tem os esse feirantes, né, eu alimento acho. agora. É. Desculpa, eu Os não feirantes entendi. estão, os feirantes acho que estão fazendo Feirantes. entrega, né, de pessoa. Eu tenho alguns contatos, as meninas têm alguns contatos, quem quiser eu posso passar. Os feirantes estão fazendo esse papel. E se a gente for parar para pensar, antigamente, porque hoje a gente vai no mercado, vamos pensar nos hipermercados, né? Tem, sei lá, mais de 35 mil itens diferentes dentro do hipermercado. Uhum, Antigamente, o que que acontecia? De domingo você ia para a feira com a sua mãe, ela comprava os vegetais, aí passava numa navícola, não era nem açougue, né? Passava na avícola, aí depois passava no máximo na padaria, o último era o mercado, que ela comprava o básico, arroz, papel higiênico, no máximo uma uhum, bolachinha recheada ali, e deu, né? Hoje, imagina, você tem essas pequenas, os pequenos produtores estão quase acabando, né? Quase você não vê um mercadinho. Os hipermercados estão vendendo tudo. Hoje você encontra tudo, carne, você encontra padaria, você encontra tudo dentro do hipermercado, até coisa que você não precisa, uhum. né? Sim, Coisa que você não precisa é o que você mais encontra, na uhum, verdade. Coisa que você não precisa. sim. Então a oferta é muito grande. Evitem ir também, né? Compre o necessário, viva como necessário. A gente não precisa de tanto industrializado assim como eles pintam pra gente, né? É até engraçado. Eu tava conversando com uma paciente minha que ela falou assim: Nossa, Vanessa, eu consegui comer uma caixa de bis. Aí eu falei: Uai, mas a propaganda não é impossível comer um só? A própria propaganda passa isso pra gente. Querendo ou não, Uhum, fica no nosso consciente. Ah, impossível comer um só. uhum, Outra propaganda era dá um break, come um Kit Kat, né? Aí isso fica, nossa, eu vou dar uma pausa, acho que vou comer um chocolate. No nosso uhum. inconsciente. A própria propaganda, a indústria tá totalmente. Ela sabe, ela estuda a gente. Ela sabe muito bem como nos pegar. Então a gente tem que Uhum. se abster um pouco dessas coisas, sabe? Não é só Sim. porque tá na TV ou porque tá na propaganda que a gente precisa, sabe, olhar com isso. É É um importante. movimento de se olhar realmente, né? De se olhar, Olhar entender o pra que é bom para gente. mim, o que Uhum. será que é melhor para mim Exato. nesse momento, né? Então, assim, o que será que eu vou conseguir substituir, por exemplo? Eu tô com muita vontade de comer um doce e tal, mas embora eu esteja com muita vontade, porque eu sei que é ansiedade, o que eu posso tentar substituir para ser menos Uhum. difícil, né? Assim, para minha alimentação? O que pode ser mais saudável, né? Assim, tentar pensar em possibilidades, né? Assim, é claro que, como a gente falou, come, se você quiser comer, come. Isso não quer dizer que você vai ficar É, um robô, uma maquininha de ficar comendo um monte de coisa. Você não vai, nas confraternizações, não vai comer coisas que você entende que não são boas para você. Se quiser comer, come. Mas o máximo que você puder substituir, né? Coisas que você entende que você quer comer naquele momento e substituir por uma coisa saudável, é melhor para você. Melhor para o seu autocuidado, melhor para sua saúde, né?
assim, até mesmo para disposição. A gente fala muito isso Exato. para os pacientes, por exemplo, no consultório, é uma das coisas que eu mais falo. Olha, me parece clichê, e eu não sou nutricionista, mas se alimentar bem é muito importante, porque Faz toda a ajuda no diferença. nosso emocional. Faz toda a diferença, você dorme melhor, você realmente se sente mais disposto, né? Então, para pacientes depressivos, né? Como alimentos que têm Total. triptofano, né? Que vai te ajudar Com também, né? Assim, certeza. ter uma alimentação balanceada. Isso não é clichê, isso ajuda de fato o nosso Não, não é emocional. clichê. Exatamente. E essa coisa do doce é isso. Gente, o que eu vejo é assim: quer comer um doce? Se ele tem endereço, eu falo direitinho para meus pacientes: tem endereço certo? Tem CEP? Eu quero comer um chocolate, sei lá, Kinder Bueno, que é bem específico. Não adianta eu comer, sei lá, brigadeiro de whey, não adianta comer brigadeiro de biomassa de banana, não adianta eu tomar iogurte, não adianta que sua vontade não vai passar. Você vai Uhum, comer 5 coisas de sabor doce e vai atrás do Kinder Bueno. Entende? Aí você vai se sentir uhum, fraca. Ai, porque eu não consegui comer coisa saudável, tive que comprar um chocolate. Porque sua vontade, amor, não era do resto, era do Kinder Bueno. uhum, Agora, uhum, eu não sei o que eu quero. Qualquer coisa vai, uhum. entende? Agora, se é o comer emocional e eu não sei meio o que eu quero, se é um Kinder Bueno, se é com qualquer chocolate vai. Então, nessa hora, entenda o sentimento. Você não conseguiu identificar que sentimento que era e mesmo assim decidiu comer, coma e sem culpa. Olha, eu não tô bem, mas eu vou comer essa porção, vou comer devagar, eu vou comer mastigando, degustando, sentindo o sabor. É isso. Você acha que tem muito tempo para acabar a live? Senão ela cai e a gente perde ela. Sim, faltam 2 minutos. Ah, bom, então assim, deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que não tem nenhuma pergunta, né? Se vocês tiverem alguma Pergunta pergunta, não. deixa aqui, que tem 2 minutinhos para acabar. Quem Se consegue alguém comer, tiver comer um alguma só coisa para para matar a falar, vontade. é muito isso, né? Eu acho que assim, se a gente comer, ter a disciplina de comer alguma coisa e falar, bom, tô satisfeita com isso, por mais que você É, queira comer mais, ok, eu já comi, eu já senti o gosto, já vi como que é, já me exato. saciou, né, essa vontade, então comer um, por que não, né? Então, assim, por que comer um monte, né? Então, assim, É, coma um, você já é entendeu, já viu exatamente. como que As é o sabor, já pessoas. sanou um pouco da Isso, ansiedade, vamos salvar a live, pode deixar. é, exatamente. Então tá É bom, isso aí, Vanessa, obrigada, gente. viu? Então, se alguém Eu tiver mais agradeço alguma. imensamente pelo Imagina, bate-papo. se alguém tiver alguma questão. é, Bom, acho que aí, como vai acabar a live, se alguém tiver alguma questão, pode me deixar lá no meu Instagram no direct, ou aqui no Instagram da Esther também. Se Sim, for alguma paciente minha e precisar de algum apoio também, a Esther está aqui para ajudar. sim, com Muito certeza. obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Aí fiquei muito feliz pelo convite, Esther. Muito obrigada. Imagina, estamos à disposição. Eu acho que é importante ressaltar esse trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, É faça muito importante. terapia, passe com o nutricionista. Se você É entende que isso aí. você come por ansiedade ou com as emoções, é importante que você se cuide em primeiro lugar. Não E vão depois pegar identifique o que está diquinhas, acontecendo. não peguem dicas por aí de profissionais que não são capacitados para isso, né? Que pode até piorar alguma questão. Sim. Então tá bom, gente. Bom, então Obrigada, um beijo, viu? gente. Fiquem com Deus. Uma boa Beijo, noite. obrigada. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.